Olá, alunos, tudo bem? Estou com saudades de vocês. Antes de dar início à nossa aula, gostaria de deixar um recadinho. O aprendizado não pode parar. Estamos passando por um momento muito delicado. Todos nós estamos ajustando a essa nova realidade e procurando o melhor meio para que a educação escolar chegue até você. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar? Vou dar aula para vocês de Geografia. Vamos dar continuidade ao livro, módulo 1, capítulo 2, página 262. Esse capítulo fala sobre as características da população brasileira. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Sabemos que o nosso país ele é muito grande em extensão territorial e também é um dos países mais populosos do mundo. Segundo a ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, sabemos que o Brasil possui aproximadamente 209 milhões de habitantes. Observe a curva populacional do gráfico. Isso aconteceu porque o número de nascimento foi maior do que o número de mortes. Outro fator muito importante foi que a partir do ano de 1870, século XIX, um grande fluxo de imigrantes chegou ao Brasil. Antes do Brasil ser descoberto em 1500, sabemos que o Brasil era habitado somente por índios. A partir da sua descoberta, em 1500, o Portugal colonizou o Brasil, porque ele percebeu a grande riqueza que o nosso país possuía. Essa notícia se espalhou e acelerou a população brasileira, onde os imigrantes passaram a vir em busca de riquezas e melhores condições de vida. Outro fator muito importante foi que, a partir de 1950, houve uma significativa melhora na área da saúde. Com o avanço da medicina e a descoberta de novos medicamentos, contribuiu para diminuir a mortalidade e gradativamente aumentar a expectativa de vida de cada pessoa. Outro fator muito importante, aliado à área da saúde, são o avanço dos serviços essenciais, como, por exemplo, cito o saneamento básico, que ele é muito importante para a nossa vida, pois há o tratamento de esgoto e a água encanada em nossas casas, podendo assim higienizar os nossos lares, as nossas roupas, os nossos alimentos, o nosso corpo, diminuindo assim os riscos de doenças. Bom, nós falamos sobre o aumento da população brasileira e quantos habitantes o Brasil possui aproximadamente. Agora nós vamos falar sobre a composição brasileira. A composição brasileira por idade. Nós podemos observar que existem 3 grupos na composição brasileira. O grupo de 0 a 14 anos, o grupo de 15 a 64 anos e o grupo de 65 ou mais anos de idade. Ao observar o gráfico, podemos perceber que o nosso país, na sua maioria, é formado por jovens e adultos. Vamos falar agora sobre as necessidades básicas de cada grupo por sua faixa etária. De 0 a 14 anos, precisam de cuidados na primeira infância. Ofertas de creches, escolas, serviços de saúde são fundamentais. De 15 a 64 anos, fazem parte do grupo de produtividade. Necessitam de formação educacional, profissional e emprego para trabalhar e garantir o seu sustento. De 65 anos ou mais,
Esse grupo precisa de aposentadoria digna, assistência médico hospitalar de qualidade e opção de lazer. Lembrando que, para que nós possamos ter uma aposentadoria digna, nós devemos trabalhar, nesse grupo de produtividade, nós temos que trabalhar de carteira assinada e fazer a contribuição para que no futuro possamos ter o direito dessa aposentadoria. Sobre a opção de lazer, o cidadão aposentado não quer dizer que ele deve ficar ocioso o tempo todo, esperando o tempo passar. Ele deve ocupar a sua mente com coisas que lhe fazem bem. Isso é muito importante para aumentar a expectativa de vida dessas pessoas. Sobre o assunto abordado, vamos realizar agora as atividades. Reler as páginas 62 e 63 e responder as questões das páginas 64 e 65. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo? Agora, nós vamos falar sobre a distribuição da população no território brasileiro. Sabemos que todo o território brasileiro é ocupado. No entanto, existem algumas regiões no território brasileiro que é mais povoado. Por que isso acontece? Algumas pessoas não conseguem emprego nos lugares onde elas nasceram. Então, elas vão em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Outra coisa que nós podemos observar é que as regiões mais populosas são as regiões litorâneas. Essa parte mais escura é onde existe maior concentração de pessoas. Sobre essa atividade, nós vamos ler a página 266, analisar o mapa e responder as questões da página 267. Continuando falando das características da população brasileira, agora nós vamos falar sobre os movimentos da população brasileira dentro do seu território. Como ele pode acontecer? Do campo para a cidade. Como seria essa movimentação? No campo, às vezes, teriam 4 trabalhadores. Com a tecnologia, uma máquina faz o trabalho de 4 trabalhadores. Um permanece e 4 vão embora. Então, eles saem desse local e vão para a cidade em busca de emprego e melhores condições de vida. Pode acontecer também do campo para a cidade. As pessoas que estudam agronomia, veterinária, então elas saem da cidade e vão para o campo fazerem o seu trabalho. Pode acontecer também o deslocamento, a movimentação de um estado para o outro. Por exemplo, o meu estado é Minas Gerais, mas eu não consegui o emprego. Vou para São Paulo, que é um outro estado, em busca de emprego e melhores condições. Tem também a movimentação de uma região para outra. Lembrando que o nosso país é dividido em 5 regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Essa movimentação, por exemplo, eu sairia de Minas Gerais, que faz parte do estado Sudeste, e iria, por exemplo, para Salvador, que faz parte da região Nordeste. Nessa movimentação, eu posso sair da região Sul e ir para a região Sudeste. Outro movimento seria de uma região para outra. Lembrando que o Brasil é dividido em 5 regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
Esse deslocamento seria, por exemplo, da região sul para a região sudeste. Esse deslocamento populacional que ocorre dentro do país é chamado de migração interna. Às vezes, vocês vão estar pensando assim: ué, mas pode acontecer da gente sair do Brasil e ir para outro país. Esse deslocamento da população com direção a outro país é chamado de migração externa. Vamos fazer agora as atividades deste conteúdo. Nós vamos reler o texto Os Movimentos da População Brasileira e responder as questões abaixo, páginas 268, 270, 271 e 272. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Um abraço, até a próxima!